Nossa Senhora de Lourdes é uma das muitas invocações marianas atribuídas a Maria, mãe de Jesus. E surgiu com base nos relatos das aparições presenciadas por Santa Bernadette. Bernadette é aquela mesma santa que o corpo permanece incorrupto. Santa Bernadette nasceu na França, em 7 de janeiro de 1844. Nasceu em um moinho, carinhosamente apelidado por ela por Moinho da Felicidade, local que ficava próximo a Lourdes. Filha de Francisco Soubirous e Luísa Castellot, Bernadette era a filha mais velha entre os 9 filhos do casal. A família Soubirous era uma das famílias mais pobres da localidade onde viviam. E para piorar, Francisco, o pai de Bernadette, que era um pobre operário de um moinho de farinha de trigo, trabalhando em condições precárias, perde parte da visão em um acidente de trabalho. Depois do ocorrido, ele já não era capaz de produzir farinha de boa qualidade. Somando-se a isso, a crescente industrialização aprimora cada vez mais o processo da produção da farinha de trigo, tornando a fonte de renda da família Soubirous cada vez mais obsoleta. Somando-se a isso, 2 anos seguidos de seca faz com que o trigo diminua bastante. E com isso, o pai de Bernadette se vê obrigado a vender seu trabalho braçal, girando os moinhos de outros. Agora, o preço de seu trabalho chegava a valer menos que o de um animal, pois como os animais possuíam mais força física, eles conseguiam girar o engenho com mais velocidade, devido à grande crise financeira e episódios trágicos um após o outro. A família de Bernadette acaba perdendo até o lar onde moravam. Agora, desabrigados, eles se mudam para Lourdes. Lourdes era uma cidadezinha francesa, com cerca de 4.000 habitantes. Lá chegando, em condições de miséria, sem ter para onde ir, a família se abriga numa antiga cadeia abandonada. Ali, eles vivem todas as dificuldades de uma família humilde. E Bernadette, que já tinha uma saúde bem delicada, por conta das condições do local, acaba contraindo cólera. E provavelmente, devido aos desajustados métodos usados no tratamento, ela também acaba contraindo asma, doença que lhe acompanhará até a sua morte. Bernadette, como muitas crianças pobres da época, era analfabeta, e viveu boa parte de sua infância como doméstica e pastora de animais. Mas certo dia, depois da lenha acabar, a jovem Bernadette de 14 anos na época, juntamente com sua irmã de 11 e uma amiga de 12, vão até a mata próxima onde moravam, a fim de procurarem mais lenha. Durante o percurso na mata, elas chegam próximo a um córrego. A irmã e a amiga logo atravessam para o outro lado. Mas Bernadette, temendo entrar na água fria, por conta de suas crises de asma, fica um pouco para trás. De repente, ela escuta barulho de rajadas de vento. Mas o mais incrível é que mesmo com aquele barulho do vento, as árvores nem os arbustos se mexiam. Foi quando Bernadette olhou para uma gruta e observou uma luz saindo de dentro. Quando ela se aproximou, viu uma mulher vestida de branco, com uma faixa azul na cintura, um rosário nas mãos e rosas douradas sobre os pés. Amedrontada com o que via, Bernadette enfiou a mão no bolso para pegar um terço, mas ao tentar fazer o sinal da cruz, ela estava paralisada, não conseguia mais mexer as mãos, cada vez mais espantada com o que estava acontecendo. Foi quando finalmente, a visão fez ela mesma o sinal da cruz, e Bernadette voltou a ter força no corpo, e também pôde fazer. Pondo-se de joelhos, Bernadette começou a rezar o terço, e a mulher da visão lhe acompanhou. Acompanhava apenas passando as contas do seu, mas não mexia a boca. Ao terminar, a mulher fez gesto para que Bernadette se aproximasse, mas ela não teve coragem. E então a mulher desapareceu. Era dia 11 de fevereiro de 1858, quando isso aconteceu. Bernadette então contou para as meninas o ocorrido, mas de início, ela queria que aquilo ficasse em segredo. No entanto, a irmã de Bernadette contou para os pais. E eles as castigaram fisicamente. 3 dias depois, após assistirem à missa do domingo,
Bernadette pegou um pouco de água benta e foi com as meninas à gruta. Ela queria testar se aquilo não era algo maligno. E chegando novamente à gruta, a imagem da mulher novamente lhe apareceu. Bernadette então jogou a água benta nela. E a mulher, salpicada com a água, somente sorriu para Bernadette, como que mostrando que havia entendido a intenção da menina. Ao longo dos dias, a senhora tornou a aparecer várias vezes a Bernadette. Em uma das aparições, ela pediu que a menina retornasse à gruta durante 15 dias seguidos. Ela também disse que não prometeria fazer Bernadette feliz neste mundo, mas sim no outro. Logo, os boatos começaram a se espalhar e as pessoas começaram a visitar o local. Todos queriam ver a senhora da gruta, mas como não viam, passavam a descarregar suas frustrações na própria Bernadette. Muitas vezes, a menina foi alvo tanto de agressões quanto de zombarias feitas pela população. Carinhosamente, Bernadette chamava a visão por o nome de a Dama da Gruta, e sempre que alguém lhe interrogava de como ela era, a menina a descrevia da mesma forma. Logo, o fato ganhou grande repercussão, e as autoridades decidiram intervir. E então, Bernadette foi proibida tanto pelos pais, quanto pelas autoridades locais de retornar à gruta novamente. Mas motivada pela fé, a menina tornou a regressar à gruta. E no dia 24 de fevereiro daquele ano, a Dama da Gruta pediu orações e penitências pelos pecadores. Já no dia seguinte, dia 25 de fevereiro de 1858, durante a nona aparição, a senhora pediu que Bernadette bebesse e se lavasse com água. E como não havia água no local, Bernadette pensou em ir para o rio. Mas a senhora pediu que Bernadette cavasse o chão do local. E quando a menina começou a cavar, cavando somente com as mãos, começou a jorrar água do local e nunca mais parou. Inclusive a gruta de Massabielle, local onde Bernadette cavou, brotou uma fonte de água pura, que jorra cerca de 5.000 litros d'água por dia. Isso até os dias de hoje. Naquele dia que Bernadette cavou a fonte, muitas e muitas pessoas já frequentavam o local. Tinha gente que chegava antes da meia-noite, só para garantir um lugar mais próximo à gruta. Quando a notícia se espalhou, a água da gruta passou a ser administrada em pacientes de todos os tipos, e muitas curas inexplicáveis começaram a ser noticiadas. A primeira foi de uma mulher que tinha uma das mãos deformada. Mas ao se molhar com a água da fonte, instantaneamente a mão ficou curada. Muitas e muitas curas passaram a ocorrer, e 7 delas, desprovidas de qualquer explicação científica. E a notícia, logo ganhou grande repercussão. E então o governo resolveu interditar a gruta. Foram emitidas duras penalidades para quem tentasse ultrapassar a área delimitada. Logo, o caso das aparições em Lourdes se tornou uma questão nacional na França, resultando na intervenção do imperador Napoleão III, com uma ordem para reabrir a gruta, em 4 de outubro de 1858. Até então, a igreja tinha se mantido fora da história. O vigário local havia proibido a presença de qualquer sacerdote. Mas no dia 2 de março daquele ano, em uma das aparições a Bernadette, a senhora lhe disse: "Vai e diga aos sacerdotes que venham até aqui, e neste local, construam uma capela." E assim Bernadette o fez. Ela foi até o padre da cidade e deu o recado da senhora da gruta. A grande maioria das pessoas acreditavam que as aparições fossem da Virgem Maria, mas até aquele momento, ela ainda não havia se identificado, ou seja, dito seu nome. E então, após a menina dar o recado, o vigário não quis acreditar tratar-se de um pedido da Santíssima Virgem. Ele então disse a Bernadette que indagasse o nome da aparição. E assim, a menina fez. No dia seguinte, quando voltou novamente à gruta, ela falou da exigência do padre, e perguntou à senhora o seu nome. Mas quando a menina perguntou o nome da senhora da gruta, ela somente sorriu, e pediu novamente a construção da capela. Quando Bernadette foi novamente ao vigário refazer o pedido, ele respondeu que só faria o desejo da aparição se ela dissesse o seu nome. Já no dia 4 de março daquele ano, durante a 15ª aparição, estando presentes no local mais de 8.000 pessoas, a senhora conversou por mais de uma hora com Bernadette, e novamente voltou a pedir a construção de uma capela naquele lugar. Sabendo que sem um nome, o vigário não atenderia o pedido da aparição, a menina ficou meio receosa de voltar lá novamente. Por isso, passou vários dias sem ir até a gruta. Até que finalmente,
No dia 25 de março daquele ano, dia da festa da Anunciação do Senhor, a menina sentiu-se atraída a retornar à gruta novamente. E chegando lá, a senhora lhe apareceu, desta vez, mais dócil do que nunca. E nesse dia, depois de muita insistência querendo saber o nome da aparição, em uma das ocasiões, quando Bernadette diz: "Senhora, quer por favor me dizer o seu nome?" Então a senhora sorri da insistência da menina, e eleva suas mãos e olhar para cima, e exclama: "Eu sou a Imaculada Conceição." A menina então se entristece e pergunta: "Então quer dizer que você não é a Santíssima Virgem?" E achando que a aparição não era quem ela pensava ser, Bernadette ficou um pouco triste, e mais que depressa, foi contar ao padre o nome que a senhora havia lhe dito. E chegando lá, quando Bernadette lhe contou que a aparição lhe havia dito, que era a Imaculada Conceição, imediatamente o vigário ficou perplexo. É que 4 anos antes, em 8 de dezembro de 1854, o Papa Pio IX já havia proclamado o dogma da Imaculada Conceição. O padre sabia disso, mas a menina não. Na verdade, aquela pobre menina, com o pouco acesso à informação que havia na época, não sabia nem o significado da palavra Imaculada Conceição. A partir de então, os relatos da pequena vidente de Lourdes passaram a ter muito mais credibilidade. E finalmente 4 anos depois de muitas reflexões, investigações e interrogatórios aos protagonistas da história, em 18 de janeiro de 1862, a Igreja reconheceu oficialmente que a Virgem Santíssima, a Mãe de Deus, realmente apareceu a Bernadette na gruta de Massabielle, próxima à cidade de Lourdes, em 11 de fevereiro de 1858, e nos dias seguintes por 18 vezes. E que as aparições têm características da verdade. Após as aparições, a fama da vidente de Lourdes logo se espalhou. Pessoas de todas as partes iam procurá-la. Para fugir da curiosidade geral das pessoas, Bernadette se refugiou no Hospital das Irmãs da Caridade de Nevers. Ali, a menina recebeu instruções, aprendendo a ler e escrever, e assim, pôde fazer a próprio punho o primeiro relato das aparições de Lourdes. No convento, a menina sentiu a confirmação de sua vocação para a vida religiosa, e assim, a vidente de Lourdes dedicou o resto de sua vida como enfermeira, ajudando os mais necessitados. Faleceu em 16 de abril de 1879, aos 35 anos de idade. Santa Bernadette foi canonizada em 8 de dezembro de 1933, pelo Papa Pio XI, e é uma das santas que possui o corpo incorrupto. 30 anos depois, quando o corpo da santa foi exumado, o mesmo foi encontrado intacto. E hoje, após quase 150 anos depois, ainda não existe o mínimo sinal de decomposição. Até hoje, a ciência não conseguiu explicar o mistério do corpo da vidente de Lourdes. Ao todo, a Virgem Maria apareceu 18 vezes a Santa Bernadette, sendo a primeira vez em 11 de fevereiro de 1858, e a última em 16 de julho do mesmo ano. No local das aparições, no ano de 1876, foi construída a Basílica de Lourdes, um lugar que todos os anos recebe milhões de peregrinos do mundo inteiro. Atualmente, o local é um santuário com várias igrejas e outras instituições.